Deus abençoe, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11, um texto muito conhecido de todos nós, ou da maioria de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vamos ler até aí, versículo 24. Feche os seus olhos, peça a Deus em oração, para que Ele venha falar com você nessa noite. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus. Diante da Tua palavra nós já estamos, e a nossa oração é no sentido de que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Deus, ao coração de cada um aqui nessa noite. Ó Deus, aqueles que estão também dos seus lares acompanhando essa transmissão, fale a nós, ó Deus. Nós precisamos, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Nós te pedimos e assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é: encarando a realidade para viver uma vida transformada. Encarando a realidade para viver uma vida transformada. Eu gosto muito de boas frases. Aliás, eu até coleciono. Eu tenho no meu computador uma pasta que sempre quando eu encontro uma frase impactante, dita por algum homem notável, por algum pensador relevante na história, eu guardo aquela frase ali. Eu tenho o hábito de colecioná-la. Às vezes, até penso, como que esse moço pensou nessa frase antes de mim, né? Por que eu não pensei nisso antes? Fica aquela coisa, gente, é muito bom, esse argumento é muito bom, essa frase. E eu me deparei com a frase
ao preparar a mensagem de hoje, de um homem chamado Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra, um neuropsiquiatra austríaco. Ele morreu no ano de 1997 e ele se tornou famoso pelas suas experiências dolorosas em 4 campos de concentração nazista. Ele viveu o horror do nazismo e ele, certa vez, disse o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, então transforme-se. Quando a situação for boa, desfrute. Quando a situação for ruim, transforme a situação. Quando a situação não puder ser transformada, então transforme-se ou você se transforme. A ideia de Frankl, esse filósofo do sofrimento, é que todo homem é o principal agente da transformação da sua própria vida. É claro que isso soa um tanto quanto humanista, um tanto quanto contrário à palavra de Deus, um tanto quanto antibíblico. Um homem que se transforma, um homem que é o agente da sua própria transformação, uma vez que nós sabemos pela palavra de Deus que é Deus que transforma, é a palavra de Deus que transforma o homem, é o poder de Deus pela ação do Espírito Santo que é capaz de transformar o homem de verdade. Porém, nós precisamos reconhecer que Deus muitas vezes nos permite viver situações extremas, situações dolorosas, situações terríveis, para nos levar a mudanças profundas. Deus permite que nós vivamos o nosso limite, extremos de sofrimento e de dor, para trabalhar o nosso caráter e para promover mudanças reais em nós. A parábola do filho pródigo, meus irmãos, ela retrata bem o que quero compartilhar nessa noite, dentro dessa introdução, dessas frases. Porque esse filho mais novo, nós não sabemos o seu nome, esse filho mais novo da parábola, ele resolveu sair de casa, e não apenas sair de casa, ele resolveu seguir o seu caminho para bem longe do pai, para bem longe da casa do pai. Olha, ele quis partir, recebendo uma herança antecipada, e diz o texto, que ele foi para uma terra distante. Olha o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse filho mais novo, ele se entregou ao consumismo. Ele se entregou ao prazer desenfreado. A palavra é usada aqui, a palavra dissolutamente. Ela significa alguém que demonstra um comportamento considerado imoral, corrompido, devasso, libertino. O dissoluto é aquele que dissolve tudo, é aquele que desperdiça tudo, é aquele que literalmente perde tudo. Diz o texto que depois de perder tudo, veio grande fome naquela terra. E estava aquele jovem, longe de casa, sem dinheiro no bolso, sem amigos, sem recursos e passando fome e necessidade. Olha o que diz os versos 14, 15 e 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
situação humilhante para um judeu. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, ou do alimento, das bolotas, da lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que situação triste, que situação deplorável, que humilhação para um jovem que tinha tudo na casa do pai e agora se acha longe do lar, sem recursos e passando necessidade e fome. Meus irmãos, os filmes também nos ensinam muito. E lá no ano de 2010 foi lançado um filme sobre a história de uma jovem que vivia terríveis recaídas nos seus erros. O nome do filme é Onde o Amor Está, um filme de 2010. E tem um momento nesse filme que essa jovem, a personagem principal do filme, ela diz assim: às vezes você tem que chegar no fundo do poço para perceber aquilo que você tinha. Às vezes você tem que chegar ao fundo do poço para perceber o que você tinha. Parece que ela conhecia a parábola do filho pródigo. E é interessante que um pensador moderno, ele diz recentemente que quando você estiver no fundo do poço, a primeira coisa que você deve fazer para sair dele é parar de cavar. Quando você estiver no fundo do poço, a primeira coisa que você deve fazer para sair dele é parar de cavar. O filho pródigo, esse jovem de família nobre, ele resolveu parar de cavar. Ele teve uma atitude simples e tão necessária. Versículo 17. Ele caiu em si. Encarar a realidade é capaz de transformar a nossa vida por completo. Esse jovem diz no versículo 17, acompanha aí. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Esse jovem encarou a realidade e ele começou uma revolução, uma transformação na sua vida, caindo em si. Esse é o marco divisor da história desse jovem, desse filho mais novo. Até este momento, é como se ele estivesse fora de si, fora do seu juízo normal. Uma vida totalmente fora da realidade, uma vida totalmente desperdiçada, até que ele cai em si. É como se a pessoa apenas vivesse de sentimentos, de desejos, de impulsos, de instintos animais. É como se esse indivíduo não tivesse sido dotado por Deus de uma mente, não tivesse sido dotado por Deus de uma capacidade de discernir aquilo que faz bem, aquilo que é correto, daquilo que não é correto. Deus nos deu uma mente para que fôssemos distintos dos animais e assim pudéssemos viver uma vida com discernimento, uma vida refletida, uma vida analisada, para que pudéssemos tomar decisões de mudanças e de novos propósitos na nossa vida. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Em João capítulo 14, em João capítulo 8, e conhecereis a verdade, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no Evangelho de João capítulo 14, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que acontece quando uma pessoa cai em si? Caindo em si, a vida muda. Caindo em si,
Essa pessoa passa por um momento de reflexão, ele olha para dentro de sua vida, ele se analisa, ele considera os seus caminhos, as suas palavras, as suas amizades, as suas ações. Caindo em si, esse homem, esse jovem, essa mulher, para de colocar a culpa nos outros, para de tentar cegar-se a si mesmo, para de sabotar a si mesmo emocionalmente e começa a ver-se como realmente é. A pergunta que eu quero fazer para você que aqui está hoje: você já caiu em si? Você já olhou no espelho e buscou ver a realidade de quem você é? Você já olhou para o seu coração e pesquisou ali quais são as inclinações, para onde o seu coração está puxando, para onde os seus desejos estão te arrastando? Porque o coração, ele é corrupto. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, versículo 9. Será que nós já consideramos a nossa realidade para clamar a Deus: Senhor, me ajuda a olhar para a realidade do que eu sou e clamar ao Senhor, me ajude a viver uma nova realidade, uma vida realmente considerada, uma vida onde eu encaro a realidade para viver as transformações, assim como esse jovem, esse filho mais novo desse pai. Vamos olhar algumas lições a partir desse tema, a partir da história desse jovem. Primeira lição: quando o homem cai em si, ele toma consciência do seu estado real. Diz na palavra que ele considerou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, têm comida para se alimentar, e eu estou aqui morrendo de fome. Aquele jovem, ele se enxergou, ele viu a sua situação, veio uma fome, ele gastou tudo que ele tinha, ele viveu sem pensar no dia de amanhã, e quando chegou a fome, ele foi procurar ajuda, cavando mais fundo ainda no seu poço. O jovem aqui, ele assumiu a culpa. Eu estou assim e a culpa é minha. O cair em si é reconhecer a culpa. Nós erramos, meus irmãos e irmãs, muitas vezes, quando transferimos a culpa que é nossa para os outros. Sem dúvida, a nossa vida começa a ser transformada quando olhamos para nós e vemos o nosso erro, considerando: olha, eu não precisava estar passando por isso, não foi para isso que Deus me criou, esse não é o projeto de Deus para mim. Esse jovem caiu em si e ele começou a se envergonhar. É como se ele estivesse olhando para si e falando: como eu fui idiota, como eu fui burro de ter saído da casa do meu pai, onde eu tinha todo o conforto, onde eu tinha a segurança de um lar, onde eu tinha um pai que me dava o alimento. Como eu fui idiota de tomar essa decisão. Isso nos faz lembrar a história de um rei muito conhecido nas Escrituras, que é o rei Davi. Diz a palavra de Deus que Davi, ele cobiçou a mulher de Urias, um soldado seu, um fiel soldado seu. E ele não apenas cobiçou a mulher de Urias, mas ele trouxe essa mulher para o seu palácio, e ele deitou com ela, ela engravidou, ele arrumou um jeito para ver se Urias entrava para dentro de casa, para que aquele filho não fosse colocado na sua conta. Ele foi criando os meios humanos de tentar esconder o seu erro. Urias não aceitou ter um tempo com a sua esposa, porque todo Israel estava em guerra, e os soldados estavam lá, e ele disse: longe de mim, ó rei, de eu entrar para dentro da minha casa e ter uma noite de
de prazer, uma noite com minha esposa, enquanto os meus irmãos, os meus soldados estão lá na batalha. Urias dormiu na porta do palácio, ele não entrou dentro de casa, e Davi ficou apertado. E agora? Como é que eu vou falar que é filho de Urias? E esse menino também deve que nasceu a cara do Davi, né? Ó, parece o rei, né? Sei não, hein? Urias está lá andando com o menino na rua, né? O menino tem a cara do Davi. Só que a história não foi assim. Urias não viu esse menino nascer. Porque além de cobiçar a mulher de Urias, além de levá-la para o palácio, além de tomar a única mulher desse seu soldado fiel, ele planejou um meio para que Urias fosse morto. E Urias levou uma carta, para Joabe, o comandante, e na carta dizia: coloque Urias na frente da batalha. E todos que eram colocados na frente morriam no primeiro confronto. E chegou a notícia: Urias morreu. Olha, rei, atacamos a cidade tal, houve um confronto e Urias morreu. Resolvido o problema. Agora, bondosamente, eu vou acolher a mulher de Urias, vou cuidar dela porque ela é uma viúva, vou cuidar do filho de Urias. Ó, esse menino aqui é do Urias. Davi não esperava que Deus levantasse o profeta Natã para contar para ele uma historinha. E Natã chegou na casa de Davi, no palácio, e disse: olha, rei, certo homem tinha centenas e centenas de ovelhas. Ele tinha muitas ovelhinhas. Mas tinha um outro homem nesse determinado lugar que tinha apenas uma. E essa uma que ele tinha, ele tratava ela com todo carinho. Mas aquele que tinha muitas ovelhinhas, ele quis a ovelhinha daquele que só tinha uma. E ele tomou dele e o matou. Davi ficou indignado. Onde aconteceu isso? Se foi no meu reino, se foi aqui em Israel, esse homem deve ser morto. Davi ficou indignado. E Natã, então, usado por Deus, diz a Davi: tu és este homem. É você, Davi. Lembra de Urias? Lembra de Batseba? Essa que está aí fazendo um cafezinho para você? Está de barriga, né? Olha lá, olha o barrigão dela. Davi desmontou, né? Impressionante como Davi estava sendo severo com a história de um desconhecido, uma história fictícia, criada por Natã, e não estava enxergando o que ele fizera. E nesse momento parece que ele caiu em si, né? Depois que ele é confrontado, é como se ele tivesse caído em si, a sua consciência foi ativada, e ele viu o mal que ele fizera, e ele então escreve o Salmo 51. Sabe o que Davi diz? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Fiz o que é mal perante os teus olhos, assim como no Salmo 32, que é composto na mesma ocasião: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por causa dos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Foi necessário Davi ser impactado, sacudido. Foi Deus que sacudiu Davi. Homem, eu te chamei para liderar o meu povo, não para consumir as ovelhas, não para fazer mal pelo povo que eu confiei nas suas mãos. E Davi foi sacudido, e ele então caiu em si. Ele estava sofrendo fisicamente por causa de um problema emocional, por causa de um problema espiritual. Porque quando nós não estamos em paz com Deus, o nosso corpo também padece, a nossa alma geme, o nosso corpo sofre. São os distúrbios
psicossomáticos, são as doenças que surgem por causa da situação emocional ou espiritual inadequada. Meus irmãos, a vida começou a mudar quando Davi reconheceu isso. Nós somos falhos e pecadores, somos. A palavra de Deus fala que não há aquele que não peca. Não sei se você já leu isso, mas está na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Não há homem que não peque. Em Romanos capítulo 6, 23, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. A realidade diante de nossos olhos pode nos levar a uma mudança verdadeira de vida, mas nós precisamos encarar a realidade. Nós não podemos viver uma vida mentirosa. A realidade, ela se impõe. Ela dorme com você, ela acorda com você. A realidade te confronta. E agradeça a Deus se você tem perdido a sua paz, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus que Deus nos confronta, que Deus continua confrontando nosso coração para nos endireitar, para nos mostrar o caminho que Ele tem para nós, meus irmãos. E eu pergunto, como que estou vivendo a minha vida? Como você está vivendo a sua vida? Como está a sua realidade espiritual na noite de hoje? É a primeira lição. A segunda lição: quando o homem cai em si, ele caminha os seus passos na direção certa. O texto diz que quando a fome chegou, ele foi bater na porta de um cidadão daquela cidade, de um estranho, ele não conhecia aquele homem. Agora então, que ele caiu em si, ele reconhece: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Nada de gente estranha mais. Eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca devia ter saído. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A palavra, ela pode ser dura, mas isso mostra que a palavra de Deus, ela nos confronta. Virar as costas para o pai, insistir em traçar o seu destino sem ele, é o mesmo que caminhar na direção do chiqueiro. É mesmo que caminhar na direção da lama. Quanto mais aquele jovem distanciou da casa do pai, mais ele foi para o fundo do poço, mais ele foi em direção da lama. Meus irmãos, ele agora resolve voltar para a casa do pai. Ele reconhece que apenas uma pessoa nessa vida podia entender a sua situação, podia entender o seu problema, podia perdoar o seu erro e podia então estender-lhe a mão, que era o seu pai. Se alguém pensa que pode resolver a sua vida sem a graça do pai, deixando Deus de lado, essa pessoa está num equívoco muito profundo, porque nós não podemos viver longe da casa do pai. Hoje é o domingo da evangelização e nós separamos o domingo da evangelização para trazer esse confronto ao nosso coração, porque um dia alguém falou de Deus para nós, alguém falou do amor de Deus por nós, alguém falou do amor de Jesus por nós, e isso mudou a nossa história. Jesus não veio para passar a mão na nossa cabeça e falar: não, está tudo bem, já que agora você está indo para a igreja, está tudo bem. Não, Ele nos trouxe para perto dEle, e Ele nos mostrou: meu filho, isso está errado na sua vida, meu filho, isso está errado na sua vida, meu filho, enquanto você não resolver isso, sua vida não vai avançar. E Deus nos chama como igreja para fazermos isso amorosamente, para falarmos do amor de Deus, um amor que cura, um amor que liberta, um amor que perdoa o mais vil pecador. Essa é a nossa missão. Não é julgar, não é condenar, é fazer como o pai, receber de braços abertos aquele filho. O pai não questionou: por onde você esteve, meu filho? Onde você gastou o dinheiro que eu te dei? Presta relatório aqui. Não, o pai
o recebeu de braços abertos. O pai mandou trazer uma roupa decente, vestiu aquele menino. O pai colocou uma sandália nos seus pés, porque os escravos andavam descalços. Você não é o escravo, meu filho, você é filho, você é meu sangue. Eu não admito ver você de pé no chão aí. Você não é um escravo, você não é um empregado, você é filho amado do meu coração. Toma aqui esse anel é o brasão da nossa família, você é meu filho. O pai não o condenou, não pediu relatório, e ele também não apresentou justificativa. Ele apenas tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Muitas pessoas vivem tentando dar conta da sua própria vida, sem entender, meus irmãos, que um dia nós chegamos aqui nesse mundo pela eterna providência e soberania e vontade de Deus. E nós não chegamos aqui para ficarmos perambulando por aí sem um norte, sem uma direção, como órfãos, como pessoas que não têm um pai, como pessoas que não têm uma família. Não, Deus nos colocou aqui nesse mundo, mas nós estamos ligados a Ele. Ele colocou a eternidade no nosso coração, e não adianta a gente correr de um lado para o outro, tentando dar conta da nossa vida e resolver as nossas demandas, nossos desejos, nossos sonhos, do nosso jeito. Não dará certo. Eu estou aqui para te dizer, a salvação envolve renúncia, envolve abrir mão. Pelo contrário, sabe quem que propôs uma solução fácil para Jesus no deserto? Foi Satanás. A salvação a qual Deus garantiu para nós por meio de Jesus envolve um confrontar do coração, um abrir mão daquilo que a gente acha que não pode perder, para a gente ter acesso a algo que é muito maior do que aquilo que às vezes a gente está perdendo. A gente está prendendo entre os dedos. Todos esses reinos eu te darei, disse Satanás para Jesus. Você só precisa se prostrar e me adorar. Te darei todos os reinos do mundo. Olha a salvação que o diabo propõe. Olha o evangelho do inferno. É resolver os nossos problemas. Às vezes tem igreja por aí pregando solução de problemas, onde o evangelho vai entrar e pronto, acabou os problemas, acabaram os pecados, as crises, os problemas do casamento, os problemas financeiros, os problemas com a saúde, acabaram os problemas. Não, irmãos, esse é o evangelho do inferno. É isso que Jesus ouviu da boca de Satanás. Transforma essas pedras em pão. Você não está com fome? Você não é filho de Deus? Questionando a identidade de filho. O diabo vai sempre fazer isso. Você não é filho de Deus? Para que você vai passar esse perrengue aí? Você não tem um pai que é dono da prata e do ouro? Para que você vai ficar sofrendo essa necessidade aí? Deus permite que nós passemos pelas necessidades. E quando elas vierem, vão aparecer as ofertas, né? As propostas. Resolve assim, ó. Tá fácil de resolver isso. Transforma essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Resolve aqui do seu jeito. Essa é a proposta do maligno, meus irmãos. E a lição desse jovem filho aqui foi voltar, foi reconhecer que ele não podia viver correndo atrás do vento para longe do Pai. Que ele não podia continuar cavando e buscando ajuda com estranhos, que ele não podia ignorar que naquelas veias, né, no seu corpo corria o sangue de um pai que o amava. Assim somos nós nessa terra. Nós temos um pai. Às vezes você não tem um pai mais na sua vida presente, talvez você nem se lembre de um pai para te abraçar, para te acolher. Mas lembra que você tem um pai, que é o melhor pai do mundo. É o Pai nosso que está nos céus, que se importa conosco, que cuida de nós, que supre as nossas necessidades.
e Ele vai nos dar exatamente o que nós necessitamos. Ele não vai dar a nós o que a gente quer, mas o que nós precisamos. É por isso que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E aquilo que eu acho que é uma falta, é porque eu não preciso. É porque é um capricho do meu coração que está me enganando, insistindo para que eu tenha aquilo que eu não preciso ter. E é assim que Ele faz, colocando demandas em nosso coração, de fome, de apetite pelas coisas desse mundo, para que a gente possa matar a fome com sujeira desse mundo, com alfarrobas, com bolotas de porco. Meus irmãos, pessoas que vivem batendo em portas estranhas, ao invés de buscar a casa do Pai. A gente que reconhece o erro, mas continua sentada no mesmo lugar, acha que de uma forma assim, milagrosa, né? De uma maneira ou de outra, a coisa vai dar certo. Ah, vamos deixar do jeito que está, uma hora dá certo. Não dará. Deus nos chama a um confronto, não é o confrontar o outro, é se confrontar. É você olhar no espelho e falar, eu preciso mudar. E você conversar com você mesmo e falar, toma vergonha, muda, homem, muda, toma jeito, lê mais a Bíblia, sabe? Ora mais, jejua, busca mais Deus, para de ficar gastando tempo demais em celular, em rede social, começa a cuidar da sua vida espiritual. Louco, essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que você reservou é para quem? O que você dará em troca da sua alma? Disse Jesus sobre um homem que ficou muito rico e começou a aumentar os celeiros, fez igual no Ceasa lá já, que tanto de celeiro grandão, cheio de cereal e de coisa lá, e ele deitou e falou, acabou, posso descansar, estou aposentado aqui, vou precisar trabalhar mais não, posso ficar na rede aqui o resto da vida, tem alimento para o resto da vida, aposentei. E aí veio a voz lá do céu, né? Louco, essa noite lhe pedirão a tua alma. E você acha que o que você tem nesses celeiros vão te garantir diante do juiz eterno, do juiz justo? Nós precisamos pensar nisso. Esse jovem, ele tomou uma decisão de voltar. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Em outras palavras, chega de estranhos, chega de ficar buscando, batendo em portas que não é não é de Deus. Chega de insistir em dar conta da minha vida. Enquanto eu não voltar para a casa do Pai, as coisas não vão melhorar. Tem uma passagem lá em Jeremias capítulo 2, que é uma palavra muito séria, que diz assim, versículo 13: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Voltar é uma atitude da pessoa que é sensata e que caiu em si. Quando um homem cai em si, quando um jovem cai em si, quando uma mulher cai em si, primeiro, toma consciência do seu estado real. Segundo, encaminha seus passos na direção certa. E em terceiro e último lugar, para a gente encerrar, quando um homem cai em si, ele pede perdão ao Pai. Ele pede perdão ao Pai. Isso fica bem claro quando o filho se encontra com o pai, né, e diz: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. É só isso que eu tenho para dizer. Pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Ele não pede meras desculpas, ele não arranja uma justificativa, ele se arrepende e assume o erro. Meus irmãos, é curioso como muitas pessoas insistem em dizer tantas outras coisas. Sempre haverá boas desculpas para os erros. Só você pensar: mas eu sofri muito na minha infância. Eu tive esse problema, eu fui
traído, eu fui traída. Eu sofri abuso quando eu era criança. Nós vamos ter, irmãos, eu não quero minimizar a sua dor, o seu sofrimento. Mas o que nós precisamos é chegar diante de Deus e falar: Pai, pequei contra Ti, pequei contra Deus, pequei diante de Ti. Às vezes nós nos desculpamos porque julgamos que podemos receber de novo alguma coisa. Podemos resolver dando algumas informações. Olha, Pai, deixa eu contar para o senhor. Sabe aquele vizinho, o filho do fazendeiro tal? Aquele cara acabou comigo. Eu saí de boa, Pai. Eu não estava querendo arrumar problema. Eu estava querendo, assim, só gastar o dinheiro, assim, com cuidado. Mas ele começou a chamar um tanto de mulher. De repente, aquela gastação. E ele acabou com a minha vida. Ele não contou uma história, né? Culpando os amigos, os falsos amigos. Como ontem nós ouvimos aqui sobre Jonadab e Aminon, né? Um falso amigo. Ele não culpou. Meus irmãos, nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão é reconhecer culpa, é reconhecer o erro, é reconhecer que estamos errados, que não temos mérito, que não temos nada a dizer, só mesmo reconhecer: eu errei. Quem quer ser tratado como um empregado, quem está disposto a abrir mão até de ser filho, é porque está pedindo misericórdia. Pai, eu posso ser um empregado aqui, porque eu sei o que eu passei longe da casa do Senhor. Deixa eu ser um empregado aqui. É interessante que aqui em Lucas mesmo, nós estamos no capítulo 15, caminha aí uma ou duas páginas, no capítulo 18. Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano, versículo 10 em diante. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Senhor Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Olha a oração dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu sou um bom religioso. A lei mandava jejuar 1 vez por ano. Ele jejuava 100 e tantas vezes por ano, 2 vezes por semana. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Só faltou ele colocar essa frase aqui. Eu sou o cara. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Agora olha o publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício, ou tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Diz no versículo 9 que Jesus propôs essa parábola para dizer a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Irmãos, Deus aceita pecadores, Deus perdoa pecadores. Os sãos não precisam de médico, os doentes precisam. Deus, Ele trata conosco não na base do mérito, dos nossos merecimentos, porque nós não temos nenhum, mas na base da sua misericórdia. A misericórdia de Deus é para aqueles carentes, necessitados dela. Aquele moço só podia pedir clemência, misericórdia. E nós? Será que nós temos um tanto de justificativas, que são panos que nós tentamos cobrir os nossos erros? Meus irmãos, nós precisamos cuidar para que o nosso coração não nos engane.
Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma transformação, não apenas na nossa maneira de vestir, de pentear o cabelo, de pôr nossas roupas e de nos comportar. O Evangelho não é porque nós mudamos de uma igreja e entramos em outra. O Evangelho não é porque agora nós andamos com a Bíblia na mão. Não, o Evangelho é uma mudança interior, que vai sim impactar o nosso comportamento, mas é uma mudança interior, uma mudança profunda, nas nossas motivações, na nossa essência, no nosso coração. É o nascer de novo, e para nascer de novo é necessário morrer, e isso é tão sério, porque nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, para que ao sair ali fora, uma vez transformados por esse Evangelho, nós vamos encontrar gente doente, gente machucada, gente leprosa, gente arruinada, gente com a vida miserável, amarrada pelos grilhões do vício, da miséria, do sofrimento, e elas estão clamando por uma saída, elas estão clamando por uma ajuda. Meus irmãos, e o que será delas, se eu e você, que conhecemos a palavra, ainda vivemos demandas não resolvidas dentro de nós, de caprichos e coisas que nós não largamos? E o Evangelho é renunciar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é manter a gente como nós sempre estivemos. Jesus nos recebe como nós chegamos. Venha como está. E o hino diz, né? Eu venho como estou. Mas Deus nos ama tanto que Ele não permite que nós continuemos do mesmo jeito. Ele nos transforma, Ele muda o nosso coração, Ele arranca um coração de pedra e coloca um coração de carne. E Davi, no Salmo 51 que eu mencionei, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse novo coração que vai desejar as coisas de Deus. Esse homem que nasceu de novo, não porque voltou no ventre da sua mãe para nascer de novo, mas porque nasceu da água e do Espírito. Nasceu de Deus, nasceu da vontade de Deus. Como está a sua realidade? Como você será um evangelista, se primeiro o Evangelho não te confrontar? Se primeiro eu e você não cairmos em nós, né? Você cair em si, eu cair em mim, cada um de nós cairmos na realidade, encarar a realidade para vivermos uma vida transformada. Tem uma canção